E foi assim que no encerramento da terceira temporada, a Esther realizou o sonho dela e participou da live lendo um versículo. Depois de uma votação em que a maioria esmagadora, optou pela participação dela, não tinha como dizer não, né, gente? E isso foi uma exclusividade da live, para quem estava aqui, para quem chegou às 7h30, para quem veio ao vivo. Depois da edição, muito provavelmente a gente vai excluir essa parte. Mas foi muito gostoso. Ela estava muito empolgada, a gente ensaiou ontem, ela leu o versículo várias vezes e tá super feliz. Muito bem, chegamos ao último dia. Foram 19 manhãs juntas, mais uma vez juntos, um grupo de quase 200 pessoas ao vivo todas as manhãs, mais o grupo do IGTV, mais o grupo do Spotify e pela primeira vez o grupo do YouTube, agora pela primeira vez, né? Batemos 1000 seguidores no YouTube essa semana, o que me deixou super feliz, pra glória de Deus, muito contente. Que alegria poder ver uma turma tão grande, tão engajada, buscando conhecimento e acredito eu, principalmente pelo tema dessa série, buscando viver de forma diferente para a glória de Deus. Muitas fotos recebi durante esse período de gente comprando livro, foto de esboço, de testemunho, e foi muito, muito gostoso ver e participar de tudo isso. E para quem está aqui desde março, gente, nós estamos encerrando um trimestre. Foram 54 lives devocionais no total, 22 dias estudando os atributos de Deus, 13 dias mergulhados no contentamento e 19 deixando que Deus vasculhasse, 19 contando com isso, deixando que Deus vasculhasse o nosso coração e expusesse aqueles pecados que, de tão inocentes, a gente acumula embaixo do tapete e segue sem dar muita bola para a realidade do caráter santo, santo, santo de Deus e do quanto mesmo uma mentirinha ou uma atitude egoísta contamina todo o nosso ser, que deve refletir o caráter desse Deus santo. Nós encerramos o trimestre, pessoal. E eu vi gente perguntando da prova, como é que vai ser a prova? Eu acho assim, a avaliação, acho que depois de tudo que a gente viveu aqui, a avaliação é uma pergunta única. A única coisa que eu quero saber é se você riu ou não da piadinha do Catupirilson. Se você riu, você já está aprovado. Você pode só esperar agosto. Mas se você não riu, você vai ter que assistir de novo, porque eu acho que você não entendeu a piada, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Bom, essa série foi intensa. Foram dias de estudo da Palavra de Deus, baseado e amparado por literatura cristã excelente, tendo como fio condutor o livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Teve recomendação de leitura de Efésios, de Tiago e de outros livros cristãos também. Teve muito dicionário dessa vez e pouca música. Teve confrontação, teve momento Polishop, em que você leva não 4 manifestações de orgulho, mas se você olhasse naquele momento para debaixo do seu tapete, você encontraria não 4, mas 34 manifestações possíveis para você olhar o seu tapete direito. Olhamos para o nosso próprio coração, vimos com uma clareza inegável, se a gente olhasse para ele com humildade, que não existe nada pela nossa própria força que mereça ali algum valor. E isso nos entristeceu, porque a gente viu o quanto o pecado é amargo. E é preciso que seja assim, porque como Thomas Watson bem disse, e a gente tem trabalhado isso desde o primeiro dia, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Cristo. Que boa notícia! Homem perfeito, justiça perfeita, morreu no nosso lugar e hoje pela fé nessa graça e sacrifício nós podemos ser livres para escolher obedecer, livres do pecado. E eu falei isso praticamente todos os dias porque essa é a essência da mensagem, é a essência dessa série. A gente nunca foi sobre apanhar. Nunca foi sobre só ficar nisso, mas foi sobre entristecer-se sim com o nosso pecado, mas reconhecer, como a gente viu, o tamanho do perdão que a gente recebeu. Confessar os nossos pecados como o primeiro passo para lidar com eles e olhar para tudo isso sempre no contexto do Evangelho, fundamento de tudo. E a base de tudo isso, a Bíblia, a Palavra de Deus. E esse é o assunto hoje. Eu não vou me alongar mais. A melhor forma de encerrar essa live é falando sobre o principal instrumento, manual, regra de fé e prática que nós temos. E ela é suficiente mesmo? Então é agora que eu vou colocar aqui o Sacha, pastor Alexandre Mendes, meu irmão, pastor da Igreja Batista Maranata. Tanta gente da Igreja Batista Maranata tem acompanhado essas lives e a gente vai falar sobre isso um pouquinho agora. Então eu vou ver aqui que eu vi que existem vários
Aqui. Colocá-lo. Só aguardando a conexão. Bom dia! Bom dia. Tô percebendo que talvez seja um desafio para você fazer live esse horário, não sei. Não, eu acho que teve um delay e eu estava ouvindo você e de Você tá repente eu mudo. apareci. Peraí. Ah, não. Peraí. Alô? Sou eu, já entendi o que aconteceu de novo. Peraí, Sachinha. Quer dizer, Sasha, pastor Alexandre Mendes. Então, eu estava ouvindo você e de repente eu apareci. Eu acho que eu estava com um delay, entendeu? Foi pego de surpresa, ainda bem que você já tava, ainda bem que você não tava, tipo, tomando um leite com Toddy, aquela coisa toda ainda, assim, parando Não. pra... Muito bom. Bom, Você está me ouvindo bem? tô te ouvindo bem, acho que todo mundo Então tá também, bom. pelo que estou sentindo, então maravilha. Muito bem, Sasha, obrigada mais uma vez por ter aceitado, por ter topado estar aqui nessa manhã, 7h30. A gente já esteve junto em outra live, acho que a maioria sabe disso, né? No Uhum. intervalo entre a primeira temporada e a segunda, em que a gente falou primeiro sobre os atributos, depois sobre contentamento. No meio do caminho, a gente fez uma live falando sobre santidade, santificação. E hoje eu te chamei, Sasha, para esse encerramento, não porque eu tenho várias perguntas, mas porque eu tenho uma pergunta que eu queria muito ouvir você como cristão, como conselheiro bíblico, como pastor. E eu já vou passar direto a bola para você. E a pergunta é: a Bíblia é suficiente? Sim. Sim. Isso. E você sabe que ontem eu estava imaginando isso quando eu estava fazendo a pergunta, né? Na hora que eu terminei de escrever o esboço aqui, falei, eu vou jogar essa pergunta pro Sasha, ele vai responder sim, e aí eu vou ficar com aquela cara, assim, tipo, acho que eu precisaria que você falasse um pouquinho mais. Não, lógico que é, mas e de fato, né? A pergunta ela tem desdobramentos que dura não só toda essa live, mas toda uma vida, né? Para entender a suficiência das escrituras, né? Mas eu acho que primeiro é importante a gente reconhecer o que é, trazer talvez uma definição sobre suficiência das escrituras, porque é muito comum a gente ver, observar, né, erros, né, referentes ao que é a suficiência das escrituras, né? Como a Bíblia tem todas as respostas para todas as perguntas que eu sempre quis fazer, né? Não é isso, né? A gente tem que entender a suficiência das escrituras ligadas ao seu propósito, né? Então, o texto lido no começo da live hoje, pela Teté, né? É o primeiro texto que eu gostaria de levar a vocês, justamente para a gente entender o que é a suficiência das escrituras na prática, dentro do tema dessa série sobre os pecados aí debaixo do tapete e na nossa caminhada de santificação progressiva, né? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, eu vou ler também o 17, vou ler também o 14 e vou ler também o 15, né? Ele se encontra num contexto importante para a gente entender justamente onde o apóstolo Paulo encoraja Timóteo para reconhecer o valor da Escritura, para entender o valor da Escritura. Então, é importante a gente reconstruir o contexto onde o versículo é colocado, olhar as inúmeras semelhanças que tem com o nosso contexto, para daí entendermos a suficiência das Escrituras nessa limpeza da sujeira debaixo do tapete, né? Então, o primeiro versículo, versículo 14, diz o seguinte: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, logo ali no versículo 14, ele coloca um negócio óbvio e muitas vezes esquecido das suas implicações, que ele fala que Timóteo aprendeu, e ele aprendeu de alguém. Tudo que nós precisamos para a vida, tudo que nós precisamos para salvação, santificação, é muito claro na Bíblia. Eu acho que uma das coisas que desencoraja pessoas no estudo da Bíblia é que existem passagens difíceis. Existem inúmeras passagens que até hoje eu coço a minha cabeça e eu não sei quando ou se Deus vai me conceder a graça de compreender o que está escrito ali. Mas aquilo que se refere à salvação e santificação é possível ser aprendido e é claro. Ao longo do tempo, isso recebeu um dos nomes dados para isso na história da igreja, é a doutrina da perspicuidade das escrituras.
de que aquilo que é muito claro para a nossa salvação e santificação nos foi dado e está no texto. Olha só, Timóteo aprendeu. E de quem que ele aprendeu, né? É óbvio que ele recebeu também de Paulo, tiveram pessoas envolvidas na sua vida, mas aquilo que Paulo ressalta, principalmente na segunda epístola de Timóteo, né, a Timóteo, no versículo 5 do capítulo 1, é a avó dele e a sua mãe, Lloyd e Eunice, respectivamente, né? Então, é possível aprender. E aprender o quê? Aprender as sagradas letras. No contexto histórico onde a carta está sendo escrita, é uma referência direta ao Antigo Testamento, não é? Então, o Antigo Testamento, ele podia aprender o Antigo Testamento e tornaria-o sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí entra uma bandeira importante que, pelo menos, eu tenho sido pessoalmente, ministerialmente desafiado, né, a reconhecer a centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras. Então, a suficiência das Escrituras ela é relevante porque ela apresenta para nós a suficiência de Jesus Cristo. Ela aponta para nós Jesus Cristo. A Bíblia é um livro que está nos apresentando uma pessoa. Ela não é informação que alguém precisa saber, mas ela traz para nós uma mensagem sobre alguém que nós precisamos conhecer. Então, isso é muito importante, né? E aí é nesse contexto que ele diz, toda a Escritura, então, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? E agora o contexto, e ainda mais uma palavra sobre esse contexto, né? O contexto maior dos versículos 14 a 17 é justamente a descrição dos últimos dias, em que o apóstolo Paulo faz uma descrição para Timóteo da característica dos homens dos últimos dias, e o cenário é simples. Eu quero ver imagens, parece que a gente está ouvindo da Atena falando, né? Porque ele coloca as características, né, desses homens dos últimos dias, e daí ele contrasta que Timóteo viveria nesses dias difíceis, em que homens são tudo aquilo que ele descreve desde o versículo 2, né? Egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, e etc, etc, né? Então, essas são as características dos homens dos últimos dias. E aí Paulo diz para Timóteo, você fique firme no que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, que aponta para você Jesus Cristo. E aí ele dá as características do que a palavra de Deus é capaz de fazer, do que ela faz. Ele cita 4 delas. 2 no aspecto positivo, formativo, e 2 no aspecto negativo, corretivo. As 2 primeiras, a primeira é ensino. A palavra de Deus ela é capaz de nos ensinar. A palavra de Deus é capaz de nos repreender. A palavra de Deus é capaz de nos corrigir. E a palavra de Deus é capaz de nos educar. Ao ponto de que o homem de Deus, tecnicamente o pastor Timóteo, e por inferência todos nós, estejamos perfeitamente capacitados para toda boa obra. Tudo que você precisa para crescer a imagem de Cristo Jesus lhe foi dado. Então, aqui já nos ajuda a entender, né, alguns aspectos da suficiência das Escrituras, né? Ela é suficiente para ajudar você a escolher sua combinação de roupa, a meia que você vai vestir, o carro que você vai comprar. Bom, num certo sentido, não vai ter o versículo, vestirás roupa tal, ou comprarás carro tal, né? Não é essa a expectativa que a gente tem que ter. É do Jeremy Pierre, no livro Scripture and Counseling. Ainda não foi traduzido, infelizmente, mas é um livro compilado da Biblical Counseling Coalition, em que vários autores fazem contribuições, e o Jeremy Pierre faz a seguinte contribuição. As Escrituras, elas são suficientes para modelar por completo a experiência do homem. E o contexto onde essa experiência ocorre, de acordo com o propósito essencial divino, para as pessoas refletirem sua pessoalidade através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, as Escrituras, elas modelam a experiência do homem e a compreensão do seu contexto.
Com que objetivo? Com o objetivo das pessoas refletirem a sua pessoalidade através do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, para as pessoas refletirem Cristo. É para isso que as escrituras são suficientes. Então, toda essa sujeira debaixo do tapete são características de alguém que precisa ser moldado à imagem de Cristo. E para isso a escritura é suficiente. Então, por que ela é suficiente? Agora, de forma prática. Porque você só vai entender que existe sujeira debaixo do tapete se a Bíblia lhe disser que tem. Olha a importância da Bíblia. Olha a importância da suficiência das Escrituras. Porque quando eu tiro os meus olhos da palavra de Deus, a revelação específica, eu vou ficar confuso quanto à sujeira. Eu não vou ver a sujeira que eu preciso ver e eu vou dizer que tem sujeira quando não tem. Porque o meu parâmetro não é o de Deus. Os meus olhos não são o de Deus. Então é muito importante a gente entender que a palavra de Deus é quem vai ensinar, quem vai repreender, quem corrige e quem educa. Quando nós tiramos os olhos disso, nós começamos a chamar o mal de bem e o bem de mal. Nós começamos a inverter todos os valores divinos, nos apegamos a verdades que não são as de Deus, e aí nós simplesmente vamos entrar com o burro na água, né? Então é importante você olhar para a palavra de Deus, porque ela que vai dar uma compreensão bíblica do problema. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Falou assim, olha, você está num contexto difícil, você não vai enxergar de forma adequada se não for pela palavra de Deus, né? Inclusive, né, é interessante quando ele fala sobre a importância dessa perseverança, né? Permaneça firme naquilo que você aprendeu. E não é explícito no texto, mas por outras passagens, e até pelo contexto em que a gente vive também, não é difícil imaginar, nós vamos ser tentados a querer tirar os olhos da simplicidade e profundidade da Escritura. Porque a sabedoria humana, ela se oferece muito mais sofisticada, né? Então ela vem... Não, mas como assim você vai usar um livro antiquado de 2000 anos, né? Isso aí está desatualizado, né? É um livro machista, e aí vai, né? Aí o pessoal lança uma série de coisas, são apenas acusações, são acusações velhas com roupagem novas, né? Então, essa questão da perseverança e reconhecer o papel que a palavra de Deus tem é simplesmente fundamental para qualquer crescimento significativo, né? Ele vai ajudar numa compreensão bíblica do problema, vai dar um entendimento claro da vontade de Deus em cada uma dessas situações, né? Enfim, e nos dá inclusive um plano de ação, né? Quando nós vemos a Bíblia não só dando informações acerca do que Deus faz, mas como viver à luz daquilo que Deus fez, né? Então, cada uma dessas sujeiras aí debaixo do tapete, elas são apontadas pela palavra de Deus, e a qualidade da palavra de Deus é justamente essa, né? Ela ensina, repreende, corrige e educa na justiça. Ela traz informações sobre quem Cristo é, ela aponta o caminho errado, ela nos corrige, nos traz para o caminho certo, e ela nos treina dentro desse caminho certo, né? Se a gente for colocar essas 4 características aí, né? Fazendo com que a gente seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aliás, esse negócio de boa obra, né? A gente tem uma imagem muito forte, pelo menos eu tenho, né? Nas coisas que a gente vai sendo exposto e tal, aí você tende a pensar boa obra como é construção de creches e ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? Sem sombra de dúvidas, acho que envolve esse bem ao próximo. Mas é tudo aquilo que nos transforma e evidencia o caráter de Cristo em nós, né? Isso é muito importante, né? Efésios 2:10 nos ajuda a entender isso. Essas boas obras para que andássemos nelas. E aí você vê como que Paulo descreve andar em Efésios, no capítulo 5, andar em amor, andar na luz, andar na sabedoria, como consequência daquelas pessoas que imitam a Deus. Então, boas obras, ser confeccionado para as boas obras, é simplesmente viver parecido com Jesus Cristo. E a palavra de Deus clama para si essa prerrogativa. Então, onde é importante nós brigarmos para a suficiência das Escrituras? Homens e mulheres enfrentam problemas como consequências diretas de não serem parecidos com Cristo Jesus. E se elas clamam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, elas precisam ouvir da palavra de Deus, que ensina, repreende, corrige e educa. Simples assim. Mas quando nós começamos a chamar os problemas, que são consequências de não sermos parecidos com Cristo, à luz e numa cosmovisão de qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, nós vamos errar.
Uhum. Sim, existe a revelação geral. Sim, existe a, a graça comum e etc. Uma série de coisas que a gente pode se apegar e são verdades teológicas, é real. Mas nós só conseguimos dizer e entender a revelação geral como geral por causa da revelação específica. Não tem como fugir da centralidade da Escritura. Esse precisa ser um valor que a Igreja do Senhor Jesus Cristo vai abraçar, né? E ela aponta para o Senhor Jesus Cristo, né? Então, Pode não só sei. ter um pouquinho de contexto em relação à diferenciação do termo revelação geral e revelação específica? Porque eu acredito que talvez possam ter pessoas que não estejam muito familiarizadas com esses dois termos. Acho que só isso, e Uhum. depois a gente... Você Sim, a pode continuar. revelação geral, ela tem a maneira como eu gosto de pensar sobre os dois conceitos tem a ver com o público, né? Então, a revelação geral, ela é geral porque ela está disposta a todo o público. Então, quando você pega o Salmo 19, o próprio Romanos capítulo 1, fala de um conhecimento de Deus que está disponível a cada ser humano. Quando ele olha o sol, quando ele olha a criação, ele tem informações por meio da criação de que existe um Criador. Então, essa é a revelação geral. Ela é suficiente para apontar que existe Deus, mas ela não é suficiente para apontar o caminho para Deus. Aí entra a revelação específica, né? A revelação específica, a palavra de Deus, a Bíblia, não é? Ela nos aponta especificamente para o Senhor Jesus Cristo e ela é suficiente para trazer salvação. Ela tem detalhes. Por isso, missão. Por isso, evangelização. Porque a revelação geral ela é suficiente para condenação e a revelação específica que traz a mensagem de salvação. Então, pessoas precisam ouvir de Cristo, né? Então, essas são as duas distinções, né? Entre revelação geral e revelação específica, de uma forma bem simples. Pense em termos de público Público. e do que elas são capazes de fazer. Revelação geral traz informações sobre quem Deus é suficiente para condenação, torna os homens indesculpáveis, e revelação específica traz mensagem de salvação e aponta as pessoas para o Senhor. Ok? Beleza, obrigada. Ok. E a segunda passagem, que eu acho que é relevante aqui para os nossos propósitos, é 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 em diante, né? Nos dois primeiros versículos, Pedro ele já coloca e já estabelece a suficiência do conhecimento de Jesus Cristo, e aí ele diz também o meio pelo qual esse conhecimento chegou até nós, né? Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Pedro deixa bem claro de que nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, todas as respostas, as perguntas que nós temos, que estão na palavra de Deus, ela tem um propósito, ela nos conduz à vida e à piedade, né? A esse caráter parecido com Jesus Cristo, né? E aí, versículo 4, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. E aí ele faz referência agora a promessas relacionadas ao conhecimento de Cristo, e que por meio dessas promessas, simplesmente nós somos chamados à transformação. Né? Nós somos transformados por meio dessas promessas. Né? Promessas que estão onde? Na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Né? E essas promessas fazem referente a quem? A Jesus Cristo. Referência a quem? A Jesus Cristo. Né? A Jesus Cristo na sua própria glória e virtude. E aí, a partir do versículo 5, que entra o tom daquilo que eu acredito que vocês desenvolveram ao longo dessa série, certo? Os pecados debaixo do tapete, porque daí ele fala, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé o que vocês têm a virtude o conhecimento, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, fraternidade, amor, né? Então, por causa dessas coisas todas que nós vimos, ele simplesmente coloca aqui, né? Concentrando todos os seus esforços.
E aqui está um outro mito, né, de vida cristã, né? De que vida cristã é tranquilo, né? Puxa, eu sou salvo pela graça e agora eu vou viver a minha vida, né? Eu vou É. deixar a vida me levar, né? E é muito estranho isso, a linguagem dos apóstolos, do ensino bíblico, né? Porque constantemente nós vemos que a graça de Deus nos leva e nos capacita ao esforço, né? Uhum. É Não osso, é né? vida Eu mansa, não, né? exatamente, né? Enfim, cada época da vida a gente fica mais surpreso quão difícil é viver para o Senhor e tão surpreso como a graça de Deus nos capacita para viver para o Senhor, né? Então, um negócio simples, mas acho que vai ajudar quem está nos ouvindo, né? De que graça não é contrário ao esforço. Graça vai ser contrário ao seu merecimento. Então é importante aí a gente refletir sobre isso daí. Aí ele lista essas virtudes nos versículos 5 a 8. Nós somos chamados a somar, a crescer nelas. E é a palavra de Deus que vai apontar, né? A começar pela fé, depois virtude, né? O conhecimento, domínio próprio. E aí ele vai aliando todas essas características aí. Por quê? No versículo 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a sua transformação pessoal, é evidência de que o conhecimento que você tem de Jesus Cristo, ele é genuíno. Uhum. É isso, né? Você não é nem nativo, nem frutuoso. Por quê? Aí, versículo 9, né? Pois aquele a quem não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. E aqui Pedro faz uma ligação que Paulo faz lá em Romanos 6, né? De que a nossa justificação é para a santificação. Nós fomos purificados dos nossos pecados. E porque nós fomos purificados dos nossos pecados, existem qualidades agora que nós somos somados, né? Chamados a somar, né? E que estão descritas nos versículos 5 a 8, né? Que ele deixa bem claro isso lá, né? Então, é a palavra de Deus, né, que tem essas promessas, né? A Bíblia que tem essas promessas, que vão apontar as coisas que precisam ser mudadas, que vão nos repreender, que vão expor nosso coração. Aliás, ó, a gente poderia ir também para Hebreus 4:12, né? E Hebreus 4:12 e Hebreus 4:13, né? Faz um link bem interessante sobre a qualidade da palavra de Deus e a onisciência do próprio Deus. De que quando a palavra de Deus ela é exposta, de quando ela é comunicada, pregada, né? Simplesmente ela invade os nossos corações e expõe as motivações do nosso coração. Um negócio doido, 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 né? E é a natureza da palavra de Deus, né? Olha, até agora a gente estava aqui concentrado na explicação, né? Mas aí meus olhos fixaram aqui numa pergunta sobre graça e esforço, né? Para falar um pouco mais, né? Realmente, aliás, vocês estão usando o livro do Jerry Bridges, né? Estavam usando o livro do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis, né? O livro, exato, né? O livro é excelente, mas eu não acho que essa é a melhor obra do Jerry Bridges, né? Eu acho que a melhor obra do Jerry Bridges ela ficou desconhecida, que é a Disciplina da Graça, né? Onde ele lida justamente com esse tema. Eu não sei se foi a Monergismo ou a Cultura Cristã que traduziu, eu não sei nem se está traduzido esse livro, A Disciplina da Graça, você sabe? Não sei, aqui em casa tem em inglês, que o Luiz pegou na The Gospel Coalition lá. Não, Nossa, esse livro na é fenomenal. não, mas a gente tem em inglês, eu não sei se tem em português, não. Talvez se alguém souber, pode colocar aí nos comentários. Disciplinas da Graça? Pô, é até esquisito falar assim, não, esse é o melhor livro do Jerry Bridges, né? Porque o cara simplesmente, tudo que ele escreveu, pelo menos eu não li Tudo que ele absolutamente nada escreve. ruim dele, né? Ontem mesmo eu coloquei um negócio que o Fernando colocou no 2 Timóteo 2:2 lá, que é o autor, assim, você vê que é dele, você já compra. O Jerry Bridges é esse cara, esse autor. Enfim, né? E nesse livro ele lida bastante com essa questão aí da graça e do esforço, né? Uhum. Mas o que eu diria, né? Tem uma definição de graça, eu não vou conseguir dizer palavra por palavra agora, mas que ela se tornou muito épica no contexto da nossa igreja, né?
de que a graça de Deus é esse poder dinâmico que nos capacita a desejar e fazer o que Deus quer que nós façamos, né? Eu acho sensacional essa definição, né? Quem trouxe na história da nossa igreja foi o pastor Edson, né? Que ele ouviu também de um professor, e assim que as coisas vão se perpetuando, mas ela capta, a definição, ela capta muito bem o agir da graça de Deus na vida de um cristão. E a gente poderia simplesmente citar passagens em que a gente vê isso acontecendo, como Colossenses 1, 28 e 29, que Paulo diz lá no 28, né, que ele anuncia Cristo, ensinando, aconselhando a todo homem e tal, e daí ele fala, né, desse poder que opera eficientemente nele, né? Ele se afadiga, né, mas ciente de que esse poder opera nele, né? Então, o que é graça e esforço, né? Todo esforço que nós fazemos em direção ao crescimento em santidade é o agir da graça de Deus. Uhum. É isso, né? E isso anda de mãos dadas com a nossa responsabilidade pessoal de crescer em santidade. Uhum. Mas um não exclui o outro? A Bíblia fala dos dois, né? Uhum. E nós vamos afirmar os dois, né? Sabendo que todo e qualquer tipo de mudança é o agir de Deus na vida do cristão, né? Então, a graça, ao contrário de merecimento, acho que isso ajuda bastante na prática. E a graça nos equipa para o esforço de Acho que crescer em isso fica... santidade. De certa, o que quer dizer que qualquer mudança que a gente tiver na nossa vida de forma a refletir mais o caráter de Cristo é obra da graça de Deus, do agir do Espírito Santo em nós e também do nosso esforço nessa linha, né? A gente falou, eu usei esse exemplo que a Cecília fala, acho que é a Cecília que fala, que é o exemplo do avião, né? Que o avião tem duas asas e que a gente não pode escolher com qual asa o avião vai levantar voo. São duas coisas que precisam caminhar juntas e que uma não exclui a outra e uma... É que é engraçado a gente falar que uma depende da outra quando a gente fala de graça, né? Mas que sim, a dinâmica de mudança funciona dessa forma, né? A graça e o Espírito Santo agindo em nós à medida que a gente se esforça para viver da forma como a Bíblia nos ensina, né? Nos instrui. Bom, isso daí a gente consegue pensar passagens, né? Você tem imperativos que nos chamam a viver e etc, né? E negar qualquer um deles vai te levar para problemas, né? Ou para um legalismo, ou para uma vida de, enfim, libertinagem, né? Como que você define o legalismo, Sasha? Porque eu acho que da mesma forma como a gente às vezes confunde a definição de boa obra e por conta de da cultura mesmo, do mundo que a gente vive, a gente escuta boa obra e pensa nessa coisa mesmo de pintar creche e levar cesta básica, e a gente não está de forma nenhuma diminuindo isso pelo valor que isso tem, mas a gente sabe que boa obra na Bíblia é definido como algo muito maior, que vai muito além disso, né? E aí, da mesma forma, eu acho que a gente também erra um pouco nessa definição de legalismo, porque a gente acostumou a pensar no legalismo de uma determinada forma. Mas como que você definiria isso? Assim, o que é uma pessoa legalista? O que é o legalismo? A gente tende a pensar legalismo ligado a qualquer tipo de exigência à obediência, né? Então, quando a gente chama as pessoas à obediência, você é legalista, né? Porque nós estamos chamando pessoas à obediência. Essa é uma visão equivocada do legalismo, né? O legalismo, ele está muito ligado a mérito pessoal, né? Quando a gente vê, inclusive, os fariseus, né? Os épicos legalistas que caminhavam com Jesus, eram homens que simplesmente eles estavam confiantes no seu próprio esforço de obediência à lei, sabendo que eles não obedeciam, que impunham às pessoas a obediência da lei, e não só a obediência da lei, né, obviamente, mas implicações dela que eles mesmos inventavam, né? Então, o legalismo ele gira em torno desse esforço pessoal que vai querer colher frutos do seu merecimento. Então, na dinâmica do dia a dia, é quando eu me esforço para viver a vida cristã e me julgo merecedor de algo da graça de Deus, né? Pô, não acredito, né? Foi tanto tempo vivendo em santidade, agora é isso que eu mereço, né? Ou servi tanto na igreja e agora é isso, né? Nem na hora lá que o pastor pediu para ficar de pé e dar uma salva de palmas para quem ajudou, ele não lembrou de mim, né? Então, aí a gente começa a ver que é um estilo de vida legalista porque ele está baseado no mérito pessoal e você identifica justamente quando você não consegue o que você estava esperando e não sabia,
né? Uhum. Quando você não é reconhecido, quando você, etc, etc, né? Então, isso daí é um negócio interessante aí, né? Agora, outra coisa também referente a legalismo, né, que a gente faz confusão, e a gente recentemente passou por isso na igreja, é que Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, ele fala de fato de que a lei ela é boa. Então, às vezes, a gente faz muita confusão, né, e taxa o legalismo de algo ruim, que toda a lei mosaica, todo o Antigo Testamento é ruim, né? Porque eu sou da graça, eu sou do Novo Testamento. Isso é uma visão equivocada, é uma visão estranha até o próprio Novo Testamento, né? Porque Paulo fala lá em Timóteo, na 1 Timóteo capítulo 1, de que a lei ela é boa. Agora, por que que ela é boa? Desde que você use para o propósito correto, né? É a mesma coisa que eu falar, olha, nenhuma faca presta, porque eu tentei tirar feijão da panela de pressão e não deu certo. Pô, é óbvio, né? Você está usando um instrumento que não é para aquilo, né? Então, para que serve a lei, né? A lei, ela de fato revela o pecado do nosso coração e nos aponta para Cristo. Se a gente entende isso, a gente já começa a quebrar alguns mitos aí de associar a lei de Deus com legalismo, que não é verdade. A lei ela é boa, né? A lei ela é boa. Quem não é bom é o nosso coração. E a lei vem dizer e expor justamente isso daí. Deixar isso muito claro e do quanto a gente precisa de um Salvador, né? Uhum. Uhum. E aí, e óbvio, né? Alguém que está girando em torno do legalismo, e aí ele vai ter um sistema de lei, mas um sistema de lei próprio, onde ele senta no banco de juiz e julga todo o restante de acordo com isso daí, né? Quem está no trono da graça vai avaliar pessoas à perspectiva da graça de Deus. E isso muda tudo Uhum. em relação ao nosso comportamento, porque a gente é tão imerecedor quanto as pessoas que a gente julga com tanta frequência. Exato. É isso aí. Muito bom, muito bom. Fala mais aí, poderia ficar aqui um tempão. Não, Muito... aí tem... Oi, pode falar. Ainda não, só falei muito bom, pode seguir. Eu fiz aí, né, a menção de Hebreus capítulo 4, né, versículo 12, né? O que que a palavra de Deus faz, né, nesse contexto todo aí. Uhum. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Uhum. Ok, então isso é o que a palavra de Deus faz, né? E aí o 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Uhum. Então a palavra de Deus vem e ela vai começar a trabalhar no nosso coração e expõe. Eu acredito, inclusive, só pelos poucos comentários que eu li aí, que a experiência de muitas, né, que estavam ouvindo toda a série, ouvindo o que a palavra de Deus diz sobre coisas que a gente esconde, né, no coração, começa a ser exposto, né? E aí a gente se sente simplesmente descoberto diante de quem Deus é, né? Essa dinâmica aqui que é descrito, né? E isso é um sinal e evidência da presença de Deus, de que Deus está agindo, né? Uhum. E ele age quando a palavra de Deus é proclamada, né? E isso é um tema da escritura de Gênesis e Apocalipse. Essa palavra criativa de Deus. Ele criou as coisas com a sua palavra, ele continua criando e sustentando coisas, está sustentando coisas e salvando pessoas com a sua palavra. Uhum. Uhum. É isso aí. É isso aí. E a ideia também é que. E o quanto isso nos traz esperança, né? Porque eu acho que aquela frase do Thomas Watson traz isso de uma maneira. Não apontando ainda para a esperança, mas é porque o pecado. Porque quando a gente é exposto ao pecado, a coisa é tão dolorida para nós e nos expõe, nos deixa descoberto diante da graça e de quem Deus é e de tudo mais, que enquanto a gente não passar ou não viver esse processo, a graça de Deus, o Cristo não vai ser doce. A gente não vai reconhecer o tamanho do perdão que a gente recebeu enquanto a gente não foi exposto ao quanto a gente é incapaz de atingir o padrão que Cristo viveu e morreu para nos redimir para Ele, né? Uhum. É isso aí. Com certeza. E aí que as coisas andam juntas, né? Lembra? Ensino, Sim. repreensão, correção e educação, né? E educação. Uhum. Muito bom. Muito legal. Acho que
de fato, isso fecha bem com uma boa chave aquilo que a gente tem conversado, né? Porque a gente sempre apontou ao longo da série toda para a Bíblia e como nosso referencial, e acho que essa conversa toda e tudo isso que você expôs traz a justificativa, o motivo pelo qual a Bíblia é suficiente para a gente entender tudo isso e como ela não apenas nos aponta para isso, mas como você disse, ela nos instrui, nos exorta, nos corrige, nos educa, né? Então, excelente. E acho que eu gostei muito da definição de graça que você trouxe também, que é modelar por completo a experiência do homem e a compreensão do seu contexto, sempre com o objetivo maior de refletir a Cristo, que é o objetivo da nossa vida. Então, é importante essas sacudidas embaixo do tapete, porque é nesse sentido que a dinâmica de mudança da vida cristã caminha. Ao passo que muitas vezes a gente fica olhando só para aquelas coisas, aqueles pecados óbvios e tudo mais, quando a gente usa a palavra de Deus com esse objetivo todo que você colocou, ela vai apontar muito mais coisa na nossa vida e ver o quanto a gente é imerecedor daquilo que a gente recebeu e o quanto a gente precisa, por aquilo que a gente recebeu, se esforçar para fazer Essa é da suficiência das Escrituras, né? Uhum. Sim. A definição da suficiência das Escrituras. Ah, sim. Desculpa. Definição da graça estava... confundi as palavras. Uhum. Mas sim, dela ser suficiente para isso. É isso aí. Muito bom. E assim, uma coisa que é interessante, né, quando a gente pensa suficiência das Escrituras, né, o estudo da experiência humana, né, essa é uma atividade em essência teológica, né? E até porque a gente vive num contexto, né, de muito conhecimento humano sendo desenvolvido, né, e até, pelo menos a minha perspectiva pessoal, acho que invadindo um campo indevido que a Bíblia clama para si, né? Uhum. Porque o estudo da experiência humana, em essência, é um estudo teológico. Então é difícil a gente entrar para um empréstimo, né, vamos chamar assim, de ferramentas, né, que não tem uma perspectiva bíblica teológica para ajudar pessoas a crescer na imagem de Cristo. E por que eu digo que essa questão da experiência humana é teológica em essência? Porque o ser humano foi criado por Deus, para Deus e para responder a Deus. Então não tem como a gente entender por completo a experiência humana alheio à palavra de Deus, né? E se o objetivo é Cristo e a Bíblia nos aponta para Cristo e aí nos ensina, repreende, corrige e educa, é diante da palavra de Deus que a gente se curva, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a ver, né, conhecimento humano sendo desenvolvido, para explicar a experiência humana alheio da palavra de Deus. Eles vão fazer observações, claro que eles vão, mas vão ser sempre observações limitadas, porque eles não têm a compreensão completa de quem o homem é, né? É importante a gente estar sempre antenado com isso, e não abrir mão de que, puxa, a palavra de Deus. Lembra, Paulo fala lá para Timóteo, né? Permaneça firme naquilo que você aprendeu, né? Isso não é... Pô, você tem que abrir a mente, né? Às vezes parece até mesmo que a Bíblia fala para a gente fechar a mente. Em alguns aspectos a gente tem que mesmo fechar a mente, né? Você tem que filtrar o que você está ouvindo, né? Mas enfim. É isso aí. Muito bom. Acho que é exatamente isso. A ideia de que a gente que tem que ser compreendido à luz da teologia é completamente verdadeiro, relevante e transformador para a nossa vida e para a forma como a gente vê tanta coisa, né? Então, se a gente for voltar para aquela pergunta, você pode colocar a mão no ouvido de novo e falar, sim, a Bíblia é suficiente, né? E o aprofundamento dessa resposta é muito transformador. Acho que tem realmente muitas aplicações práticas. Então, muito, muito obrigada, Sasha, mais uma vez, por ter vindo, por ter aceitado vir aqui de manhãzinha, 7h30. Acho que com certeza esse encerramento vai ajudar a gente a nutrir um amor pela palavra de Deus e em relação à centralidade dela na nossa vida. Os fundamentos que estão por trás disso são, de fato, transformadores, que devem mudar a nossa vida. Quando a gente enxerga tudo sob essa cosmovisão mesmo, né? Quando a gente usa as lentes do Evangelho, as lentes da palavra de Deus para enxergar as nossas questões, os nossos pecados, ou tudo aquilo que a gente chama de qualquer outra coisa que não seja pecado, mas que a Bíblia define como sendo, né? Então, isso é muito importante. Maravilha. Você quer falar mais alguma coisa? Senão, acho que a gente já pode realmente caminhar pro fechamento. Não, legal. Acho que
Eu acho que é isso aí, eu concordo. Não, legal, é muito bom Agora saber, né, tudo de bem muita se responder gente. assim, só o sim que me quebrou. Agora você fala, não, concordo de acordo, tá? Acho que tudo bem. Não, de fato, né, o que a gente colocou aqui, né, é só um arranhar da superfície de tanta coisa que Sim. todos nós precisamos aprender, né? E a Uhum. gente vai cansar de aprender a mesma coisa, né? Uhum. Eu lembro do Carlos Oswaldo, né? Nosso saudoso professor lá do seminário. Ele Uhum. dizia que tudo que você precisava saber no seminário você aprendia no primeiro ano. O restante era só aprofundamento, né? É, E é interessante, né, o conceito que ele colocou, porque isso se aplica a tantas coisas, né? Eu é, duvido que tem muita, talvez algum conceito ou outro que a gente falou aqui, mas a grande maioria não é novidade para não ninguém, é mas a gente novidade. precisa ouvir de novo, se Uhum. aprofundar de novo e crescer de novo. É. A gente, eu não lembro quem foi que falou, mas eu ouvi uma vez uma frase que a gente não estuda a Bíblia para ouvir novidade, mas sim para ouvir velhas verdades que a gente insiste em esquecer também, né? Então, acho que também tem muito isso. As pessoas, não, mas eu já li a Bíblia, mas Bíblia de novo, mas isso, mas cada dia mais a gente se aprofunda sim, e cada dia mais a gente precisa relembrar aquilo que está ali, porque a gente não vive de fato Uhum. daquilo que a gente deveria viver. Então, e aí, como forma, acho que de só fazer um gancho aqui, a gente já tem feito isso nas outras séries, nas outras temporadas, como forma da gente valorizar e guardar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, porque isso também é um importante mecanismo mecanismo no bom sentido, né, de mudança. Aquele tradicional kit de versículos para memorização sobre a série já vai estar também em breve disponível para download gratuito no blog, como a gente tem feito desde o início. Então a gente vai, acho que no máximo até algum momento da semana que vem, a gente já tem isso disponível também. A importância da gente memorizar, se a Bíblia é suficiente, é importante a gente se alimentar e se preencher da palavra de Deus por completo. E a memorização é um excelente recurso bíblico, inclusive, né, para isso. Então, acho que podemos encerrar agradecendo mais uma vez, Sasha, e agradecendo a todo mundo por acompanhar. Hoje tem bastante gente que conseguiu vir ao vivo. A gente tem mantido a tradição de ao vivo sempre fazer uma coisa no encerramento diferente. Aí vem mais gente, é muito gostoso. Quero agradecer por cada mensagem de carinho, pelo sustento incrível em oração que vocês tiveram durante esses últimos dias. Vocês não imaginam o quanto foi necessário cada oração nessas últimas semanas. Então, eu agradeço pelo sustento nesse sentido. Só posso louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e pedir a Ele que tudo isso aqui que a gente viu produza frutos na nossa vida, que realmente Deus haja na gente para transformação, para a gente refletir o caráter de Cristo para a glória dele. Então, a gente encerra por aqui. Eu digo com bastante alegria para vocês que tem muita novidade chegando, bastante coisa boa para acontecer em julho. E para que elas aconteçam, eu preciso dar um tempinho das lives, da série devocional. Mas em agosto a gente começa o segundo semestre. Lembrando que se você ainda não fez a tarefa do primeiro trimestre, que é rir da piadinha do Catupiry Wilson, você volta lá, escuta a live de novo, para até você entender, que aí você vai achar graça. E aí você vai estar pronto para o próximo semestre. E aí a gente vai num tema que ainda vai ser definido, provavelmente num formato diferente, não todos os dias, mas talvez semanalmente, ia perder de vista, sem data para acabar. Vamos vendo. A gente ainda vai decidir isso, vocês vão saber. Continuem por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Sasha, muito obrigada por ter vindo. Mais uma vez, sou sempre muito edificada quando eu ouço você falar. Muito obrigada mesmo por ter aceitado participar. Valeu, pessoal. Beleza? Obrigado, pessoal, que estava aí ouvindo, né? Tem bastante gente aí da Igreja Batista Maranata. Quero mandar um beijo para tua mãe, né? Que está nos ouvindo. Está sim. Um beijo para minha sogra, que está me ouvindo também. Muita gente da Igreja aí, Batista Maranata. Uhum. E a Ana também, que vai ouvir no Dele. A Ana sempre ouve depois, né? Nesse horário ela está fazendo outras a Ana tem um devocionais. Instagram. A gente está no Oi? processo. A Ana tem Instagram. Você eu já desisti de abrir uma conta no Instagram, mas a Ana eu ainda tenho esperança que ela pode criar uma conta um dia. É muito bom. Valeu. Mas enfim. Beleza? Obrigada, gente. Valeu, Sasha. Obrigada para todo mundo. Tchau para vocês. Bom fim de semana. Boas férias. Mas a gente vai se vendo nesse meio do caminho aí, tá bom? Tchau, Tá bom. gente. Tchau, tchau.